E aí, meus amigos, meus irmãos que sempre acompanham as nossas mensagens. Estamos aí na última da série de 3 mensagens sobre a descida ou derramamento do Espírito Santo. Nas 2 mensagens anteriores, sempre em cima do livro de Atos dos Apóstolos, em especial capítulo 2 do livro de Atos, onde fala sobre o Pentecostes, nós abordamos um pouco sobre as línguas estranhas, a diferença entre as línguas que são ditas e que são abordadas lá em 2 Atos, lá no capítulo 2 de Atos 1, e aquelas que são referidas lá em 1 Coríntios, capítulo 14. E na última videomensagem nós vamos falar um pouco sobre como viviam os convertidos que haviam recebido o Espírito Santo. Então muitas vezes as pessoas elas caracterizam o recebimento do Espírito Santo por alguns ditos dons. Um deles, o que nós falamos na mensagem anterior, o dom de línguas. Porém, será que era caracterizado por causa das línguas essa forma como o Espírito Santo se manifestava e era evidente na vida desses cristãos? É o que nós vamos ver nessa videomensagem. Quem quiser acompanhar, lá no capítulo 2 do livro de Atos, a partir do versículo 42. A partir do versículo 42, na minha Bíblia tem um título escrito Como Viviam os Convertidos. Pode ser que a sua Bíblia tenha um título semelhante ou que nem tenha um título. E diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Dá uma paradinha aqui para a gente entender uma coisa. Do versículo 42 até o versículo 47, que aí fecha o capítulo 2 do livro de Atos, vai falar de como que esses cristãos eles viviam. E aí o que é importante? Quando fala, igual o título aqui na minha Bíblia, como viviam os convertidos, essa conversão ela acontece quando aquela pessoa ela reconhece a Cristo como Salvador e a promessa que o Consolador, que é o Espírito Santo, ele vai ser derramado. Ele sendo derramado, ele molda os corações, ele regenera os corações. E aí eu separei algumas coisas que são ações do Espírito Santo, alguns registros bíblicos, referências que são ações do Espírito Santo, para que você entenda que as ações do Espírito Santo elas não estão caracterizadas, relacionadas exclusivamente às línguas estranhas, e que as línguas estranhas elas também são um tipo dos dons. Não significa que todos que receberem ou receberam o Espírito Santo irão falar em línguas. E aprendemos na mensagem anterior qual o objetivo, qual o foco das línguas. Então, se as línguas que você fala não é com esse objetivo, não é com essa centralidade de edificar a igreja, é bom que você venha averiguar, e como a Bíblia diz, que nós venhamos verificar se realmente estamos no Espírito. E qual Espírito que nós temos que verificar se nós estamos nesse Espírito que é santo. E aí, quando nós falamos sobre o que Jesus nos evangelhos prometeu que o Espírito Santo seria, surge uma palavra que é o Consolador. No grego é a palavra paracleto, o paracleto. O que essa palavra ela quer dizer? Um dos significados mais comuns dessa palavra é uma referência ao que os advogados de defesa eles faziam, ou seja, uma defesa, uma proteção, um auxílio, um consolo, todo tipo de ajuda necessária. Esse é o objetivo, essa é uma das funções do Espírito Santo. E quando nós entendemos isso, nós compreendemos algumas coisas especiais. Um exemplo, lá em João, o Evangelho segundo João, no capítulo 14, no versículo 17, vai falar que ele é o Espírito da verdade. Então, se você diz ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, mas você vive na mentira, você vive no engano, muito provavelmente é outro Espírito que anda habitando a sua vida e não o Espírito Santo. Além disso, no mesmo Evangelho segundo João, no capítulo 15, no versículo 16, vai dizer que ele dará testemunho de Cristo através da vida daquele a quem ele consolar.
Então, se o testemunho que tem sido dado da sua vida tem sido de si mesmo, que você tem enriquecido, que você tem lucrado, que você tem feito mundos e fundos, conquistado N bênçãos, mas você não tem dado testemunho da glória de Deus. Qual a mudança de caráter? Qual a mudança de posicionamento relacionada ao pecado que a sua vida teve quando você diz ter recebido esse Espírito Santo? E além disso, ele tem um objetivo muito grande, esse é o principal objetivo dele no mundo, que ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso vocês podem acompanhar lá no Evangelho segundo João, no capítulo 16, versículos 13. Por que é importante entender isso? Porque se as pessoas dizem terem recebido esse Espírito, e elas vivem na injustiça, elas vivem no pecado, muito provavelmente, e sem medo e sem preocupação com o juízo de Deus, muito provavelmente essa pessoa ela não foi convencida pelo Espírito Santo. Logo, se ela acredita e se ela diz ter algum Espírito e julga até ser o Espírito Santo, ela não tem o Espírito Santo, ela tem outro Espírito. Esse outro Espírito que é o problema, porque ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao diabo. Então, muito provavelmente, essas pessoas estão enganadas pelo diabo. O que eu quero que vocês entendam? Eu queria que vocês voltassem comigo lá no capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 42. Agora nós vamos ler a partir do versículo 44, que diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Gente, esse aqui é o retrato mais sincero de quais ações posteriores à descida, ao derramamento, ao recebimento do Espírito Santo. Se você é uma pessoa que até vende as suas coisas, até vende as suas propriedades, mas você até dá na sua igreja, o que é um direito seu, porque o dinheiro é seu, é fruto do suor do seu trabalho. Mas se você faz isso com o objetivo de receber algo maior depois, me desculpe, mas é a palavra de Deus. Ela mostra que você não tem sido guiado por esse Espírito. Aí muitos me perguntam: Marcos, mas que pessoa que tem coragem de vender as suas propriedades e dar o dinheiro para os outros sem esperar receber nada em troca? Esses cristãos da igreja primitiva, eles tinham coragem. E é esse Espírito que mostra que realmente o coração deles foi contrito. Lógico, aqui tem um tom e um objetivo profético. Eles viviam única e exclusivamente para isso. Eles foram tocados para espalhar o Evangelho por toda a terra. Então eles praticamente viviam disso. No caso da maioria das pessoas que não tem um ministério, que é chamado ministério integral, que você vive por conta de uma igreja, servindo a Deus todos os dias e horários naquela igreja, no seu caso não se aplica a isso. Mas o que eu queria que entendesse, principalmente quando fala lá no 46, que eles partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com singeleza no coração. Muitas das vezes pode ser que você tenha cobrado de Deus, porque o que você tem na sua mesa você não considera que é o melhor. E sendo que Deus, Ele nos dá condições todos os dias de ter em nossa mesa algo que é necessário para o nosso sustento. Lógico, nós queremos ter o melhor, nós queremos. Só que aquilo que chega até a tua mesa é uma provisão de Deus. Deus te dá forças para que você trabalhe, ou outros trabalhem, e que a comida ela chegue até a sua mesa. Então que você tenha essa mesma singeleza no coração, tanto no lidar com os outros, porque vejam que eles viviam em comunhão, havia temor neles. E além disso, eles partiam o pão de casa em casa. Esse partir o pão de casa em casa é um ato que era mais espiritual do que em si alimentício. E às vezes nós espiritualizamos muitas coisas que nem fazem sentido de serem espiritualizadas e acabamos tornando como mundanas, como comuns,
questões que são totalmente espirituais. Um exemplo, as refeições, às vezes compartilhar um lanche com um amigo, com um familiar, às vezes até com um desconhecido, porque isso era feito na época desses primeiros cristãos, na época da igreja primitiva. Quando a gente entende isso, e para finalizar, eu queria que vocês continuassem acompanhando comigo nesse capítulo 2, o versículo 47, vai dizer assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meu amigo, minha amiga, é muito comum as pessoas falarem em algumas igrejas que elas ganham almas, que elas conseguem trazer várias pessoas para Jesus. Só que o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: mesmo essas pessoas sendo usadas, porque realmente o Espírito Santo usa essas pessoas. Porém, o que acontece, que está registrado aqui no livro de Atos, é que quando há essa comunhão, é que quando há essa simpatia entre o povo, aqui não está falando com o mundo não vai querer e não vai achar simpático um cristão que vive uma vida contrária daquilo que ele acredita. Mas é com o povo. Muitas das vezes, onde você tem vivido, nem há simpatia entre as pessoas, pelo contrário, há intrigas, há fofocas, há injúrias, há injustiças. Existem muitas igrejas que, infelizmente, até o costume de quando a pessoa peca, aquele pecado dela faz com que ela perca cargos, faz com que ela seja retirada de cargos. Ela deveria ser exortada sim, ela deveria ser ensinada, mas muitas das vezes acaba se trazendo um peso sobre as costas daquela pessoa que nem mesmo aqueles líderes que a estão tirando daquele cargo, eles conseguem suportar. Então nós precisamos viver isso, nós precisamos entender isso. O Espírito Santo, que é o Paracleto, que é o Consolador, o Auxiliador, o Ajudador, ele veio para glorificar Cristo, e como está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, um dos objetivos dos dons do Espírito Santo, e é o principal dos objetivos, é que a igreja seja edificada. Então, se você julga ter o Espírito Santo, mas a igreja é invisível, que são as pessoas, não são os templos, as instituições, mas essa igreja invisível que está em todo mundo, ela não é edificada através da sua vida, através dos seus dons. É bom que você pese e verifique se realmente o Espírito que você diz que encheu a sua vida é o Espírito Santo. Que o amor do Pai, a graça de Cristo e o Espírito Santo, o Consolador, esteja com vocês todos os dias. Les aguardo até uma próxima mensagem. Valeu!